Olá, amados! Com satisfação, retornamos aqui conforme fazemos semanalmente para partilhar com vocês estudos das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Antes queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda temos nossa igreja, a Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, município de Porto Real. Porto Real é município do estado do Rio de Janeiro. Nossa igreja recém-inaugurada, também estado do Rio de Janeiro, município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Santa Isabel do Rio Preto fica no município de Valença, Rua Rodovia, número 20.934. Estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação, no centro de Santa Rita de Jacutinga. E Nova Viçosa, estado da Bahia, pastor Hélio Neres dos Santos. Abraços fraternos, meu caro pastor. Pastor Hélio fazendo aniversário hoje, idade nova. Receba o nosso abraço, nossas felicitações em nome do pastor presidente, pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja em Nova Viçosa fica no distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera, estado da Bahia. Amados, apresentamos a vocês o nosso periódico Missão Europa em Ação. Já estamos trabalhando para o nosso próximo número, o nosso terceiro jornal, a terceira edição do jornal Missão Europa em Ação. São 8 páginas coloridas com reportagens sobre os fatos relevantes das igrejas Missão Europa no Brasil e no exterior. Aqui temos notícias sobre a obra missionária e muito mais. Envie sugestões e matérias da nossa igreja, do nosso ministério, para que possamos publicar em nosso periódico Missão Europa em Ação. Também anuncie conosco e seja um patrocinador desta obra que avança não somente torrões natais brasileiros, mas também cidades europeias. Nossa nova revista que estaremos estudando no segundo trimestre do ano de 2023, já está no prelo. A nossa revista, cuja temática será Religiões Universais. No segundo trimestre, estaremos estudando sobre seitas e heresias. Você já pode agendar as encomendas das suas revistas,
que brevemente já estarão disponíveis para a venda. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos. E neste trimestre, estamos estudando sobre desafios da igreja para o século 21. Nosso comentarista é o pastor Josafá Terra. E durante este primeiro trimestre, estaremos tratando de assuntos relevantes que fazem referência aos grandes desafios da igreja contemporânea. E hoje estaremos estudando a lição número 6, a Igreja e a Família, parte 2. Será a continuação do assunto da lição da semana passada. O nosso texto áureo encontra-se no capítulo 12, parte B do versículo 3 do livro de Gênesis, que assim diz: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade aplicada. A família que serve unida em amor ao Senhor é um farol para o mundo em crise. E os objetivos traçados para esta lição pelo comentarista pastor Josafá Terra: apresentar o padrão bíblico para a família, alertar sobre a desconstrução da família, saber qual é o papel da igreja para a família. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos 23 e 24, e Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2, 3 e 4. Diz assim o capítulo 2 do livro de Gênesis: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O título do tópico primeiro: a desconstrução da família. A família é e sempre foi e sempre será constituída por um pai do sexo masculino e uma mãe do sexo feminino. Não há como se constituir uma família com duas pessoas do mesmo sexo. Duas pessoas do mesmo sexo não conseguem gerar filhos entre si. A família é a base da nossa sociedade. Sempre foi e continuará sendo. Qualquer outro tipo de formação de família será sempre artificial e não será natural. O mundo, os governos, a sociedade, os movimentos sociais lutam para mudar o modelo estabelecido por Deus. Subitem 1.1 tem por título: Diminuir a figura do pai. Como vimos, pai é a força da casa, é ele responsável pelo sustento, educação e transmissão de valores. Não há dúvida de que os pais desempenham um papel importante na vida de seus filhos. Estudos comprovam que filhos de pais presentes apresentam uma maior capacidade cognitiva, comportamental e, em muitos outros aspectos, no desenvolvimento da criança. O apoio emocional fornecido pelo pai faz com que os filhos entendam o quanto são amados e valorizados
tornando-os mais propensos a terem uma autoestima maior no futuro. Eles também adquirem uma resistência maior às adversidades do dia a dia e são mais seguros diante de novas situações e desafios. O pai fornece um modelo masculino positivo para seus filhos e ajuda a promover bons comportamentos. Sendo assim, as crianças com pais mais participativos tendem a ter um autocontrole maior e agem com menos impulsividade. O diabo, com suas artimanhas, elaborou um projeto de família em que o papel do homem é apenas secundário ou não existe. A masculinidade é tóxica. Ter orgulho de ser homem e verbalizar isto é quase uma agressão. Está sendo embutido no subconsciente dos homens que todos são potenciais abusadores, pela sua carga genética e educação apresentada, pois são dotados de privilégios. Os homens, agora, têm que ter seu lugar de fala para opinar sobre algum assunto. São tidos como figuras obsoletas do patriarcado, um modelo ultrapassado de organização familiar. O movimento feminista busca de todas as formas trazer a imagem negativa de alguns representantes masculinos, seja pela negligência familiar, pela violência, muitas das vezes utilizada de forma física e psicológica, falta de fidelidade, etc. Como se todos os homens agissem da mesma forma. Com esta narrativa, as ativistas do feminismo estão embutindo na mente da nova geração de mulheres que nenhum homem presta. E em uma geração de homens, que todo homem é um potencial abusador. Estatísticas da falta de pai. 71% de adolescentes grávidas não têm pai. 63% de suicídio de jovens vem de lares sem pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vem de lares sem pais. 80% de estupradores vem de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões vem de lares sem pais. Crianças sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os seus estudos, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. O título do subitem 1.2: maximizar a figura da mãe. Neste novo século, muita coisa mudou. Vivemos numa sociedade sob pressão, onde os problemas profissionais, pessoais, econômicos e sociais acabam estourando dentro de casa. Em contrapartida a essas mudanças, temos a palavra de Deus que não muda e nos mostra que as mulheres exercem papel importantíssimo nessas situações. No texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, encontramos a declaração divina: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sem qualquer complexo de inferioridade, a mulher cristã, com alegria, reconhece-se como auxiliadora e aceita esta enobrecedora função, pois o maior exemplo vem do próprio Deus, que é chamado de auxiliador, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 6. Pronto
a atender às necessidades de seus filhos. Ser auxiliadora é uma qualidade imprescindível no mundo onde o individualismo predomina. Ser auxiliadora não é ser perfeita, mas é saber ouvir e saber falar. É ficar disponível sem se anular. É compreender o que o outro sente para poder compartilhar a vida. É dar as mãos sem se aprisionar. É doar-se, é ser flexível. Este auxílio, este companheirismo, nasce e se desenvolve numa relação de amor. Alimenta-se disso e da convicção de que ser uma auxiliadora idônea é uma marca inegociável na mulher cristã, que está inserida no projeto de Deus para a família. Os movimentos progressistas atuais denigrem a relação do papel feminino. Julgam que este modelo criado por Deus é um sistema opressor que simplesmente não valoriza a figura feminina. Querem igualar o papel do homem e da mulher, trazendo assim um desequilíbrio para o padrão estabelecido pelo Eterno. Subitem 1.3. A mudança na relação de pais e filhos. No livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6, afirma que estamos vivendo uma geração de filhos desobedientes que mandam em seus pais, antes mesmo de crescerem. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Deus, ao encerrá-lo, não o fez com terremoto, mar se abrindo, carruagem de fogo, saraivada no céu, mas com aquilo que sabe ser o mais imprescindível: o coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo aos pais. E não termina aí. Deus prossegue mostrando que relacionamento de pais e filhos não é somente algo grandioso, mas também muitíssimo sério, para que eu não venha e fira a terra com maldição. As maldições que têm nos atingido nos dias de hoje, como igreja, são decorrentes de problemas mal resolvidos entre pais e filhos. Sabemos que Deus estabeleceu a família e, junto com ela, estabeleceu a ordem e a autoridade entre seus membros. Sabemos também que toda autoridade é constituída por Deus, de modo que, guardadas as devidas proporções, essa autoridade representa a autoridade de Deus. Os dias maus em que vivemos levam-nos a diversas dúvidas e dores, sendo uma das mais significativas a que se relaciona à preocupação com nossa família, e mais especificamente com nossos filhos e suas vidas com Deus, em meio a um mundo cada vez mais centrado nas aparências, na necessidade de qualificação, no mercado cada vez mais exigente e competitivo, nos prazeres fáceis e fugazes, na ideia de ser feliz a qualquer custo, na lógica infame de que o que importa é o que você tem e não necessariamente o que você é de verdade. Os reflexos desta instabilidade familiar, resultado da rebeldia contra a autoridade estabelecida, são sentidos numa faixa etária específica. Os índices de mortalidade revelam que os jovens estão morrendo e desperdiçando o melhor tempo de suas vidas. Acidentes de trânsito, uso indiscriminado de drogas, álcool, assassinatos, suicídios, depressão, etc. Tudo isso é resultado da desobediência e da palavra que diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Não tenham medo de punir seus filhos por achar que ainda não é tempo.
Estamos na era da informação e dicas aos milhares para que você não atrapalhe o futuro de seu filho. Ele não vai deixar de lhe amar por isso. Se você não foi um exemplo de filho, não abra mão de fazê-lo com o seu. É hora de mostrar quem manda antes que ele. Tome a rédea de sua casa ou você seja expulso dela. A palavra de Deus afirma-nos em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 12, que, assim como nossos pais, Deus também nos disciplina para retirar o melhor de nós. Por meio do castigo, Ele nos santifica em amor. Fraquejar na disciplina é um risco que não vale a pena correr. E o tópico número 2 tem por título o papel da igreja em relação às famílias. A igreja, como uma instituição, tem um importante papel no fortalecimento das famílias. Uma igreja em que o trabalho com as famílias é valorizado, seja no coletivo ou individualizado, trabalhando com as crianças no ministério infantil com uma linguagem especial para os pequeninos, com os adolescentes, apresentando para eles os desafios de uma jornada rumo à maturidade, preparando os jovens a terem uma vida própria e constituírem uma família, os adultos a superarem as dificuldades do cotidiano e aos idosos que ainda são produtivos, para que sejam o modelo de uma igreja fortalecida, em que todas as faixas etárias estão embutidas dentro de um projeto de expansão do reino. Subitem 2.1. A igreja não pode ser um fardo. Jesus certa vez disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 30. Aqui o mestre afirma um dos papéis da igreja: proporcionar a todos os congregados um ambiente de alívio e paz. Em muitas igrejas, este quadro não é uma verdade. A igreja moderna tem se tornado um ambiente de disputas em todas as esferas da organização. A pressão pelos resultados, tanto dos pastores quanto dos líderes de departamentos, tem resultado em um aumento nas atividades das igrejas, fazendo com que muitas famílias não tenham tempo para estarem juntas em um momento especial. O excesso de atividades tem de ser olhado com muita cautela, principalmente se a família que frequenta determinada igreja, um dos componentes, não professar a mesma fé. Sabemos pela Bíblia que o homem descrente é santificado pela mulher que serve a Deus e vice-versa. Epístola de Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Isto é motivo maior para termos cuidado com os excessos. Fazer com que qualquer membro da família falte a uma atividade familiar para participar de um evento na igreja é um erro recorrente, notado em vários locais. Muitos filhos de líderes crescem com sentimento de abandono, pois os pais dedicam-se tanto às atividades da igreja e esquecem de seus filhos. Muitos casais foram surpreendidos por um caso de adultério de algumas das partes, pois não tinham mais tempo para o seu momento de intimidade. Ir para a igreja por obrigação também não ajuda. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Salvar é resguardar, conservar salvo ou intacto, defender, etc. Tudo isso, no sentido de igreja, remete-nos ao importantíssimo papel dela junto às famílias.
promover uma interação e um ambiente propício para que as famílias possam exercitar o amor que as une. Subitem 2.2. Igreja não é lugar para educar filhos. Talvez algo que muitos não entendam é o fato de que estão terceirizando a educação de seus filhos. Se a criança, o adolescente, o jovem cometem algum ato falho, como castigo, muitos pais os colocam para ir à igreja. Vou falar com o pastor. Vai para a igreja aprender a ser gente. Tá de castigo, vai para a oração. São algumas das frases que alguns já falaram ou escutaram. No mundo em que os pais deixam a educação nas mãos dos professores, babás, celulares, televisão, com a igreja não seria diferente. Uma frase muito dita pelos mais experientes: educação vem do berço. A Bíblia é clara. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 6. Quem deve ensinar os filhos a respeitar os pais, a respeitar os mais velhos, são os próprios pais. Quem deve ensinar os filhos a não roubar, são os pais. Quem deve ensinar que é torpe falar xingamentos, são os pais. Quem deve ensinar os jovens a guardar o seu corpo, são os pais. O que vemos em muitas ocasiões são pais desprovidos de autoridade por diversos motivos. Querem que seus filhos mudem suas personalidades. Não adianta o pastor, o líder de departamento ensinar e santificar o corpo se os pais compram roupas indecentes para os seus filhos. Consentem que os filhos fiquem com os namorados ou namoradas dentro do quarto trancado. Ensinar na igreja os perigos dos vícios, se os pais aceitam que os filhos consumam tais elementos dentro de casa. A igreja é lugar de ensinar valores cristãos, experiências com Deus, ter anseio por ser usado por Ele. Tudo isso é em vão se os filhos não tiverem referência dentro de casa. E o título do subitem 2.3: a promessa é de sua família abençoar outras. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o nosso texto áureo. Com certeza, todos desejam ter um lar abençoado por Deus. Quem não quer uma família que viva em harmonia, paz e união? Esse é o principal sonho da maioria das pessoas. Boa parte das famílias estão totalmente desestruturadas. Os pais são separados. O filho vive com um padrasto ou com a avó. Mas é justamente essas famílias que Deus quer abençoar. Pois bem, Deus havia prometido a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi cumprida primeiramente com o povo judeu, o povo de Israel, os escolhidos. Porém, com o advento de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, todas as nações da terra podem tomar posse dessa promessa. Assim, pela fé em Cristo Jesus, tornamo-nos filhos de Abraão e herdeiros da promessa da família abençoada. Mas como ter uma família abençoada? O primeiro passo é crer que Jesus é o Filho de Deus que veio salvar o mundo e libertá-los dos seus pecados. O segundo passo é aceitar a Jesus como Deus e Senhor de sua vida. Isso implica adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Ter comunhão com Ele,
falar com Ele todos os dias, sabendo que Ele sempre estará pronto a ouvir nossas orações. Prestar-lhe culto e louvor. Experimente deixar Jesus entrar em seu lar, em sua casa, em sua vida, e verá as mudanças e transformações que Ele fará. Tome posse das promessas das bênçãos de Deus para a sua casa e para a sua vida. Deixe Deus trabalhar em cada área de sua vida, social, financeira, profissional, etc. Deixe Deus tomar o controle, o rumo de sua vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Concluindo, Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem honrar os seus pais. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. E assim, amados, concluímos mais uma de nossas lições. E na próxima semana, se Deus disser que sim, aqui retornaremos com a lição número 7, cujo tema será a família pastoral. Este é o nosso manual, Ebenezer Dominical, e estamos tratando de assuntos referentes aos grandes desafios da igreja para este século presente, o século 21. Até a próxima semana e que Deus, em Cristo Jesus, através da consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas enquanto vivermos.